Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar são os objetivos do nosso grupo propósito. Hoje, Salmo de número 99, quero fazer um convite todo especial, daqui a pouquinho, às 3 horas da manhã de amanhã, estaremos juntos para a nossa reunião de oração, nosso encontro de oração, um propósito de 25 dias de oração, estamos no 19º dia, convido você para estar lá, para colocar diante de Deus as nossas petições. Vamos juntos, Salmo de número 99, esse Salmo, irmãos, vai repetir o tema que tem sido abordado também nos salmos anteriores. Por exemplo, no Salmo 98, no Salmo 97, no Salmo de número 95. Todos esses salmos, eles falam sobre um convite para louvar o Deus que é todo-poderoso, um Deus que tem um domínio e um Deus que tem o seu reino fundamentado na justiça. E por que esse tema era tão importante? Eu fiquei pensando, por que esse tema é tão importante para os hebreus? São cânticos populares, são salmos que não tem nenhuma indicação do autor, nós não sabemos, portanto eram salmos conhecidos. Por que os hebreus cantavam muito sobre o reinado justo de Deus? Sabe por quê, meu irmão? Porque os hebreus, na história, eles sofreram muita injustiça, sofreram muito com governos ímpios que os dominavam, com cativeiros, com situações em que eles foram levados para terras distantes, foram perseguidos inclusive por sua fé, pelo seu modo de vida, e eles precisavam, em meio a contextos injustos, renovar a sua esperança nas promessas do Senhor. Então eles traziam, através dos cânticos, essas verdades. Esse salmo, então, vai trazer uma verdade que continua latente, que continua ter toda a relevância para nós nos dias de hoje. Nós precisamos também entoar esses cânticos com esse teor nos dias em que estamos vivendo, porque estamos cercados por um contexto injusto. Então, o nosso Deus, que é rei e que tem um trono fundamentado na justiça, fundado na justiça, ele virá para manifestar isso e todos os olhos verão. Então, aqui nós temos a seguinte afirmação: reina o Senhor, tremam os povos. É um reinado, irmãos, universal. O Senhor reina e ele é soberano, ele reina sobre o quê? Sobre todas as nações. É por isso que o salmista diz: tremam os povos. Esse tremor tanto pode significar aquele tremor que leva à submissão, como aquele tremor do medo, onde o ímpio se sente achatado pela onipotência desse Deus majestoso e glorioso, esse rei que se manifesta. E o trono dele é acima de todos. Nós, aqui no Brasil, temos uma estrutura, né, de poderes, e essa estrutura é hierárquica. Os três poderes, em tese, são iguais, né, o legislativo, o executivo e o judiciário, mas dentro desses poderes nós temos escalas, as esferas, uma menor do que a outra. Nós temos, por exemplo, o poder executivo, nós temos aqui o poder executivo municipal, o estadual, nós temos o poder executivo da União. Claro que da União sobressai sobre todos. Só que, em termos de poder, quando pensamos em Deus, não há ninguém acima dele. Não há ninguém a quem Deus precise reportar, porque o seu trono ele está entronizado acima dos querubins. Os querubins são seres que a Bíblia descreve como seres de inimaginável resplendor. E aqui diz que Deus está acima dos querubins, está acima desses seres maravilhosos, magníficos que o Senhor criou. Então, aqui diz que o Senhor é grande entre o seu povo. O Senhor é grande em Sião. Toda vez que se refere a Sião, está falando numa perspectiva aí dos crentes transformados, dos que creem transformados. Então está dizendo que o Senhor é grande entre os que creem. E de fato, irmãos, os nossos olhos, ainda que a gente esteja vivendo num contexto injusto, os nossos olhos só veem o rei vencedor e que é soberano e que reina. O Senhor é sobremodo elevado acima de todos os povos. Para nós que cremos, não há nenhum governante humano que possa se comparar com o Senhor, não há nenhuma entidade que possa se comparar com o Senhor, até porque os ídolos só existem por causa da imaginação e criatividade do homem, não existe outro Deus senão o Senhor. E é por isso que há uma ordem aqui no Salmo dizendo: celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Então todo o povo de Deus deve celebrar o nome do Senhor, grande e tremendo, porque é um nome diferente, é um nome especial, é um nome que tem poder, é um nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Esse rei, aqui diz o texto, ele é poderoso, ou seja, ele tem todo o poder para fazer o que quiser, inclusive trazer à existência aquilo que não existe, pelo poder da sua palavra apenas. Ele é rei poderoso e que ama a justiça. E tu firmas a equidade, executa o juízo e a justiça em Jacó. Então preste atenção. Esse rei, ele ama a justiça, e aqui a Bíblia está dizendo que ele firma
a equidade, a retidão, e executas o juízo e a justiça no meio do povo de Deus, ainda que sejam pecadores. Executa a justiça e o juízo em Jacó. Então, meu irmão, todo cristão que passa por adversidade, injustiça, está sofrendo, não só cristão sofre injustiça, mas toda a população, mas Deus tem um compromisso com o seu povo de trazer justiça no tempo certo. Às vezes o Senhor, aos nossos olhos, parece demorar, irmãos, porque sempre queremos para ontem, mas o Senhor tem o tempo certo. E aqui vem uma ordem: exaltai ao Senhor, ainda que o contexto hoje não seja favorável, exaltai ao Senhor, prostrai-vos diante dele, ao escabelo dos seus pés, porque ele é santo. Vamos nos prostrar diante do Senhor, exaltá-lo e dizer que ele é rei, ele é soberano. Não importa o que diz o homem, não importa as ameaças dos inimigos, não importa as suas estratégias, nem o seu exército, nem o seu poder. Importa, irmãos, é que o nosso Senhor reina. E aqui há um consolo para nós. Aqui diz que Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamavam. Então Moisés e Arão e Samuel clamavam o nome do Senhor. E o Senhor, diz o texto, ele ouvia. E não só ouvia, o Senhor falava com eles, dava resposta na coluna da nuvem. E eles guardavam os seus mandamentos que ele tinha dado. Então, olha a relação maravilhosa de Deus com o seu povo. Aqui ele está falando de sacerdotes, Moisés e Arão. Arão era sacerdote, Moisés era o legislador, mas Moisés, percebam que ele é irmão de Arão, também um levita, e Samuel, Moisés era o que ordenava ali, ordenou o primeiro sacerdote Arão, Samuel, também sacerdote, eles falavam com o Senhor ouvia, e o Senhor também não só ouvia, mas falava também a eles, e eles tinham um relacionamento onde o Senhor era fiel, e eles também obedeciam o mandamento do Senhor. Olha que maravilha, irmãos, esse relacionamento é para nós. A Bíblia diz que em Cristo hoje, nós todos somos sacerdotes, nós somos a nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos constituiu reino e sacerdotes e sacerdócio e reinarão sobre a terra. Então, irmãos, em Cristo todos nós somos sacerdotes. Nós temos esse livre acesso agora pelo Filho, pelo novo e vivo caminho que é Jesus, pelo sacrifício perfeito, e nós podemos falar a Deus, e Deus nos ouve, e Deus também fala conosco através da sua palavra, e nós precisamos obedecê-la. Porque o Senhor é aquele que responde. Respondeu Moisés, Arão e Samuel, responde a nós também. Diz o texto: tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, e foste para eles Deus perdoador. Moisés, Arão e Samuel têm algo em comum: erraram, pecaram, e o Senhor, mesmo assim, manteve um relacionamento com eles e os perdoou, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Ou seja, ainda que o Senhor punisse de maneira adequada os seus erros e os seus pecados. Moisés, por exemplo, por causa do seu erro, não adentrou, não entrou na terra prometida. Arão também, por causa do seu erro, não entrou na terra prometida. E nós temos aí Samuel errou como pai, os seus filhos não seguiram os seus caminhos. Então o Senhor, mesmo com as nossas imperfeições, irmãos, ele nos ouve, mesmo que ele tenha que corrigir os nossos pecados. Isso não significa, meu irmão, que a ira dele cairá sobre nós, nos condenando para sempre. Não, não é isso. Até porque nós todos erramos. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus, ainda que ele tenha que tratar os nossos pecados. E isso é prova de amor. Qual é o pai que não corrige o seu filho? Correção, à luz da Bíblia, é sinônimo de amor e de misericórdia. O texto termina dizendo assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. Meu irmão, nós temos experimentado, não sei se você tem percebido, hoje foi um dia de grandes notícias, de tiranos que estão recebendo a resposta da oração do povo do Senhor. Quando não há mais a quem recorrer, tem gente que crê, que está na prisão injustamente, clamando, e o povo está clamando, e nós estamos orando, e Deus está respondendo, meu irmão, porque ele reina, o Senhor reina. Não acredite que isso é mão humana, não acredite que isso é qualquer outra coisa senão a mão do Senhor fazendo justiça, e para isso ele usa quem ele deseja, os meios que ele quiser. Cabe a nós apenas exaltar, celebrar, nos prostrar diante de Deus e reconhecer que ele é santo, ele é único, ele é separado, e ele é todo poderoso e reina acima de todos os seres, mais poderoso, acima dos querubins. O seu poder é inigualável. Meu querido irmão, que Deus abençoe e que esse cântico ecoe do seu coração, saia pela sua boca, e que você continue confessando o reinado do Senhor, esse reino que é fundamentado na justiça e manifesta ao povo dele no tempo certo, para a glória do seu próprio nome. Um grande beijo, amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras. Até lá.